Oscar Niemeyer, Abílio Diniz e até o Papa Francisco já usaram derivações da seguinte frase: a vida é um sopro. Hoje, nós iniciamos o episódio do Podnext de maneira diferente, para homenagear o professor universitário e também fundador do Instituto Invox de Pesquisa, João Rocha. Recentemente, há poucos dias, ele gravou aqui conosco, mas infelizmente, ontem faleceu. Com o consentimento dos seus familiares, vamos exibir o episódio inédito, até porque seu conhecimento e toda a sabedoria merecem ser compartilhados. A você, João, onde estiver, o agradecimento especial de toda a equipe do Podnext. Vamos ao episódio. Olá, tudo bem? No Podnext de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a democracia e também para as gestões públicas, a importância das pesquisas eleitorais e das pesquisas de governo. Eu sou a Gislene Espanholo e meus entrevistados hoje são João Rocha e Renan Rocha, do Instituto Invox Pesquisas. Tudo bem, João? Ok, tudo bem. Prazer estar aqui, viu, Gi? Prazer é todo nosso. Obrigada por estar aqui também, Renan. Obrigado você pelo convite. Que bom ter vocês. João, quero que você comece me contando, né, para que todas as pessoas entendam, quem não está, inclusive, acostumado com o tema, né, qual a diferença entre pesquisa eleitoral e pesquisa de governo? A pesquisa eleitoral visa, primeiramente, buscar aquele potencial daqueles pré-candidatos que se acham necessários para concorrer a um pleito eleitoral. Então, por exemplo, as pessoas que às vezes tentam ou querem participar de um pleito eleitoral, é necessário, não basta ser somente conhecido. Ele tem que ter várias técnicas que possa utilizar para poder se sobressair, para ter uma visibilidade. E, logicamente, não pode deixar de ter algumas parcerias. Então, isso é fundamental. E precisa ser conhecido antes de qualquer coisa. E a pesquisa de governo? E a pesquisa de governo, a primeira coisa, é avaliar a gestão pública, né? Com base nessa gestão pública que a pessoa vai poder saber se ele está bem assessorado em todas as áreas, educação, saúde, e todas as áreas que hoje são pertinentes a uma gestão pública, habitação, moradia, emprego, segurança. As pessoas acham que segurança não faz parte. Mesmo que seja uma área externa de uma gestão pública, mas o pessoal às vezes fala que uma cidade é mal gerida porque às vezes falta segurança. E às vezes cabe à gestão pública buscar uma parceria com a polícia, ou municipal ou estadual, mais segurança para fazer com que aquela gestão possa ser valorizada também. Quer dizer, a gente pode dizer que as pesquisas fazem um diagnóstico ou um retrato daquele momento? Faz um retrato do momento, sim. De que forma a gente, quando planeja uma pesquisa de avaliação de uma administração, a gente sempre parte do pressuposto de que você precisa analisar a satisfação daquele morador, daquela cidade. Então, isso é fundamental para que a gente passe a ter um termômetro e possa diagnosticar as necessidades de cada uma das regiões daquela cidade. E é por Isso é isso fundamental para a gente poder fazer uma orientação e dar um diagnóstico para aquele candidato ou para aquele gestor público, né? Certo. E é por isso que é importante, né, que as pesquisas sejam feitas de tempos em tempos, porque o que é um retrato hoje pode não ser o retrato do amanhã, é isso? É aconselhável a gente fazer uma pesquisa pelo menos a cada 3 meses. Né? Se o gestor público puder, e hoje pode, porque a pesquisa, aliás, o Renan vai até poder falar isso, que ele já pesquisou muito esse assunto. Diz que existe uma lei hoje que pode fazer a pesquisa pela prefeitura e poder fazer a divulgação dela, para poder fazer um termômetro daquele momento, pelo menos a cada 3 meses. É fundamental que seja assim. Então, Renan, as prefeituras podem contratar um instituto de pesquisa e divulgar esses resultados? Como que funciona isso? Sim, tem uma lei que a gente segue, né? Em que a gente faz
um plano, né? Como é que eu diria? É um termo de referência que a gente pode englobar essa área da pesquisa também. Então, assim, a gente pode, é até bom para a gestão, né? Aferir, e é bom para a população também, porque tudo é revertido para a população, né? A gente faz uma mensuração e passa o que eles estão precisando no momento. Então, assim, é fundamental que faça mesmo a pesquisa e para mensurando cada 3 em 3 meses, igual o João disse, para ter um sucesso na gestão. Então, é fundamental mesmo nessa época medir o grau de satisfação do serviço da população, levantar as sugestões, expectativas da população, o que eles querem no momento lá, tipo, o que precisa, que às vezes a gente acaba passando despercebido, mas a gente está na rua, a gente pergunta o que precisa melhorar aqui, o que está precisando fazer, ter alguma reforma, algum serviço que precisa ser feito de urgente. Isso a gente faz um relatório e passa para a administração, e a administração tenta, né, melhorar em todos os sentidos aí para a população. Aqui no Podnext, nós recebemos muitos prefeitos, né? E trabalhamos na Next com muitos municípios também. E eu vejo, assim, que vários dos prefeitos têm medo ainda, né? De fazer a pesquisa, pagar pela prefeitura, principalmente essa questão do pagamento, né? Eles acham que pode ser ilegal, ou então que pode passar uma sensação para a população de que não é um trabalho que deveria ser pago com dinheiro público. Mas hoje em dia não existe isso. Então, as prefeituras têm que licitar um instituto de pesquisa? Como que funciona? Eles fazem uma concorrência, né, de preços, né, tipo 3 empresas, né, e aí eles pelo valor, menor valor, e aí ganha o melhor orçamento. No momento é isso como funciona. Certo. Então, já fica aí uma dica para os gestores, né, João? Exato. Para saber como anda o governo, qual a necessidade da população, porque eu penso, né, que ajuda não só os gestores, mas principalmente a população, né? Porque o gestor vai ficar sabendo qual o principal anseio daquele morador, não é isso? E nada melhor do que a pesquisa, porque a pesquisa, a gente pega uma cidade no universo total e a gente separa por amostragens, a região 1, 2, 3, 4, 5, e a gente mapeia de acordo com a proporcionalidade de população e nível socioeconômico, cultural de cada uma delas, a gente mapeia as necessidades de cada uma dessas regiões. Por exemplo, de repente a Zona Sul não é a mesma necessidade da Zona Norte, e vice-versa com outras regiões também. Isso, às vezes, o gestor recebe uma informação aqui, outra ali, através dos vereadores, mas nada melhor do que a gente presencialmente ver e aferir essas necessidades. E a gente passar para os gestores públicos e o que ele pode fazer para poder corrigir ou sanar alguns possíveis problemas, ou evitar alguns possíveis problemas. As pessoas falam até de trânsito, para você ter noção. Uma lombada aqui, outra ali, e a gente mapeia tudo isso e apresenta para o gestor esta possibilidade dele estar melhorando a gestão dele e, de repente, criar novas situações, ou às vezes alguma verba adicional, e deslocar, de repente, uma parte que vai para uma situação, ele fazer um remanejamento de verba para atender aquela necessidade daquela região que está mais necessitada naquele momento, em algumas situações. Muito bom mesmo. Para você que nos assiste entender ou que nos ouve pelo Spotify, o João e o Renan são do Instituto Invox, que já tem mais de 20 anos no mercado de pesquisas, né? Sim, 25 anos. 25 anos 25 anos. trabalhando. Eu sempre trabalhei com marketing eleitoral, mas eu me especializei em pesquisa faz bastante tempo e gosto do que faço o que gosto. Então isso é importante, né? Isso é importante mesmo. Quando a gente gosta do que faz, Exatamente. é sucesso, né, É João? verdade. E a gente tem sucesso, vários deles aí, vários cases de sucesso na região toda, Minas Gerais e outros estados também. Olha, conta um case de sucesso pra gente nessa área, então. Olha, eu tive um case de sucesso e eu posso até citar a cidade, essa eu posso citar, Guariba. Tinha um prefeito daquela época que eu fui indicado por uma assessoria de uma prefeita que nós tivemos aqui em Ribeirão Preto há algum tempo atrás, para fazer uma pesquisa, eles nem me conheciam. E a gente fez, eu me apresentei lá e fizemos a primeira pesquisa para eles antes das eleições.
onde eu estava dizendo para eles que eles estavam perdendo as eleições. E essa pessoa olhou e falou assim, não é possível. Você tem certeza que foi feito todos os bairros, não sei o que? Fez, tá? O resultado está aqui. Passado mais algum tempo, a gente fez uma orientação para ele, né, os bairros que eles estavam realmente precisando de fazer uma visita, e 20 dias antes das eleições fizemos outros. Agora você está empatando as eleições. Ele também não acreditou. Passado mais a última semana antes das eleições, eu fiz outra. Agora você vai ganhar com 1%. E deu 1% registrado e publicado. Exatamente a porcentagem que a pesquisa foi 300 votos, acho que foi mais ou menos assim, e que deu nessa cidade. Então, para você ver a necessidade de uma orientação com base, orientação de marketing e voltado para as pesquisas. Porque só a pesquisa nos dá informação suficiente para a gente poder sanar algumas necessidades que aquele eleitor precisa daquela região. Até uma visita, de repente. Às vezes a pessoa percebe que precisa, o gestor público está presente ali em algumas situações, ele pessoalmente. E dá diretrizes, né? De como então, agir, inclusive. De como agir, de se portar com a população e tudo mais, dar atenção. Então, esse foi um dos cases que eu guardo, assim, que realmente, quer dizer, foi uma delas, né? Várias delas aconteceram algo semelhante. Mas essa foi realmente uma que eu memorizei, realmente foi um grande case que nós tivemos. Isso muitos anos atrás, né? Então... E a população, assim, ela espera que eles vão para a rua, não ficar só atrás da rede social falando. O pessoal hoje, eles querem que vai para a rua, que vai conversar, que o prefeito esteja presente. Não é só aquela coisa de ficar interno, ficar gravando vídeo. É bom também, não é ruim. Mas eles sentem, às vezes eles pedem na pesquisa, ó, ele nunca veio aqui na minha casa, nunca fez uma visita. Então é muito importante que eles vão para a rua, né, que converse. Eles querem sentir, ainda que tem aquele corpo a corpo, aquela falta que eles sentem. Então muitas vezes falta isso num sucesso, numa eleição também, né? É bom você comentar isso, Renan, porque hoje, com a era, né, da rede social, muitos políticos pensam mesmo que estou presente nas redes sociais, tá ok. Mas as redes sociais, embora atinjam um público muito extenso, não atinge todo mundo ainda. Né? Tem as pessoas mais velhas que não gostam muito de rede social, tem quem é avesso aí, né, à rede social, e as pesquisas mostram mesmo essa importância do tete a tete ainda, né, de gastar sola de sapato. Isso é muito importante, né? Muito importante. O pessoal, porque a gente também sai pra rua para conversar com a população, né? Então a gente também conversa. E a gente sente isso, nossa, falta uma visita, falta ele aparecer, conversar com a pessoa precisa. É isso realmente que a gente sente, né, em muitos casos. Legal. Agora, meninos, nós temos a pesquisa quantitativa, que é o que a maioria conhece, né? A maioria faz mesmo a pesquisa quantitativa, que é para ver a porcentagem disso, daquilo, avalia as várias áreas, né, da administração pública. Mas nós temos também a pesquisa qualitativa. Sim. Me conta um pouquinho sobre as características da Quali. A Quali é um grupo fechado. Muita gente, até a gente, quando planeja uma qualitativa, você reúne um grupo de pessoas, numa cidade, por exemplo, de 50 mil habitantes, mais ou menos, umas 50 pessoas, mais ou menos, dentro de um determinado espaço. Eu prefiro fazer sempre presencial. Certo. Aliás, tanto a quantitativa quanto a qualitativa, a minha preferência, por isso que a gente tem uma acertabilidade muito grande hoje nos resultados. A gente prefere fazer presencial. Embora existam outros métodos também, que são também interessantes, mas a gente prefere fazer a presencial por enquanto. Vai chegar um certo momento, vai ter tantos condomínios aí, que vai ser difícil acesso. Mas a gente tem uma técnica para atingir os públicos diferentes também, para poder presencialmente falar com um ou com outro daquela determinada região. Mas a qualitativa, que a gente reúne num certo ambiente, num determinado dia, pessoas de níveis socioeconômicos diferentes e de regiões diferentes, onde são convidadas, logicamente tudo confidencial, sempre saber o motivo. E a gente reúne numa sala e a gente formula
para eles as perguntas pertinentes à qualitativa, de acordo com as necessidades, o objetivo das nossas pesquisas, porque a gente tem que partir do pressuposto que a pesquisa tem que ter sempre um objetivo. Qual é o principal objetivo daquela pesquisa? Com base nesses objetivos, a gente formula um questionário. Então, mesmo a qualitativa tem várias funções. O objetivo daquela pesquisa, nós estamos planejando qualitativa. Qual é? Conhecer uma pessoa, saber se tem condição ou não de competir ou concorrer com outro candidato naquele mesmo cargo. Se for assim, a gente tem uma metodologia e um objetivo daquela pesquisa. Com base nisso, a gente formula vários questionários para atingir aquele objetivo. A hora que for chegando perto das eleições, na mesma qualitativa, o foco já passa a ser outro. Aí já é fins eleitorais. Então, cada uma delas, por isso que a gente planeja vários tipos de pesquisa ao decorrer de um pleito eleitoral. Tanto na Quali, que é um grupo fechado, o Focus Group, como é chamado. Então, a gente reúne esse pessoal e começa a fazer várias perguntas, sem citar para quem nós estamos fazendo. A gente tem que ser neutro totalmente na hora da aplicação dessa metodologia de pesquisa. E aí, a partir desse momento, desses resultados, a gente faz um planejamento e apresenta também para o cliente, ou o candidato, ou empresa. E a qualitativa, nesse momento, tanto pode ser para empresas, pode ser política e pode ser também de avaliação institucional de uma administração. Então, a qualitativa, ela tem várias situações que pode aplicar dessa medida. Só que as pessoas geralmente são remuneradas para poder participar. Os participantes, recebem um cachê, digamos assim. Um cachê. Porque é muitas horas, né, que muitas ficam horas, ali. Pelo menos 2 horas. Então, eles recebem um certo cachê e é pago em dinheiro naquele momento e assim por diante. Serve um cafezinho e tudo mais. E aí eles entram numa sala, né? E a gente começa a fazer o questionário e aplicar o questionário para eles. Eles respondem. Hoje, como é tudo digital, é fácil. Todo mundo passa um sistema móvel para eles digitando alguma coisa, para não ter nenhuma interferência com o colega. Ah, então eles não conversam mais entre si ali. Não conversam. E nem pode, né? Porque mesmo que seja um grupo fechado, eles podem conversar um pouco antes. Uhum. Mas na hora de uma resposta, a gente quer uma resposta individual para que um não interfira na resposta do outro. Entendi. Mesmo na presencial também, a gente faz isso numa quant. A gente evita de fazer com que as pessoas respondam naquele momento, porque pode influenciar o outro que está do lado. Certo. Profissionalmente, né, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns grupos de qualitativa já. Uhum. E eu me recordo que marcou muito para mim, na primeira pesquisa quali que eu acompanhei, o entrevistador ali, né, que conduzia o grupo, perguntou para esse grupo com qual animal aquele candidato se parecia, se identificava, né? Não só aparência física. E aí a maioria respondeu cavalo, né? E aí no dia eu fiquei pensando, por que será que ele é um cavalo, né? E aí depois, início de carreira, eu também não entendia muito bem. E aí a gente começou a entender. É interessante isso, né, João? Tem esse tipo de pergunta ainda para entender as características do candidato? E a gente sempre pega, né, essas situações para poder deixar como um case. Porque às vezes você aparece uma situação lá, você está vendo? Vamos analisar o porquê dessas respostas. E tudo isso a gente passa para eles entenderem até que ponto. Inclusive também quando a pessoa, por exemplo, compara um com o outro, e às vezes, numa das perguntas que a gente faz, como pessoa, como é que você avalia aquele candidato? E a gente faz vários tópicos do que ele pode responder ali. Muitos casos chega até a ser surpreendente, que às vezes o pré-candidato não imagina que as pessoas o consideram daquela forma. Por isso que é necessário fazer esse tipo de pergunta em algumas situações. Por isso que eu falo, às vezes sempre a gente parte do pressuposto que a pesquisa tem que ser sempre por objetivo dela. Naquele momento, o que a gente quer obter
para poder analisar e passar para aquela pessoa, o candidato, ou de repente um pré-candidato, para começar a analisar e às vezes até mudar a postura dele. Porque a gente analisa a seguinte: o candidato, a gente tem que saber que ele tem que ser uma pessoa conhecida, tem que saber uma pessoa extrovertida às vezes, e tem que saber se ele tem popularidade. Então, popularidade, prestígio e conceito são situações diferentes. Às vezes um deles só tem prestígio, mas tem pouca popularidade. Então a gente dá um foco para poder atingir, para resolver aquele problema. Como resolver um problema como esse, por Então, exemplo? num caso desse aí, a gente faz o diagnóstico, e passa para o departamento de marketing deles. Aí o departamento, a gente pode até sugerir, mas a gente não pode interferir. Certo. Num caso, por exemplo, que a gente é contratado, a gente fala, a pessoa é pouco conhecida. Se é pouco conhecido, vamos resolver o problema de ser pouco conhecido. Aí já passa para quem está fazendo o marketing para torná-lo conhecido. Precisa dessa sintonia, Precisa. né, do Instituto E de a Pesquisa gente e o tem uma Marketing. sintonia muito boa com todos os departamentos de marketing político eleitoral. Porque isso é fundamental. E a gente não pode omitir nenhuma situação dessa. E acontece de muitos institutos de pesquisas omitirem, para às vezes valorizar ou não falar a verdade, mas também não vai resolver nada. E a gente tem que falar a verdade. Nesse ponto, pode perguntar, inclusive, para várias pessoas que nos conhecem profissionalmente, que a gente conta o que realmente está acontecendo naquele momento. A gente em nenhum momento omite nenhuma informação favorável para aquela pessoa ou negativa para aquela pessoa, ou para aquele pré-candidato. Por falar em negativo, nós percebemos que hoje em dia, quando a gente se fala em pesquisa, para muitas pessoas tem um aspecto negativo, né? Por que se chegou a essa situação? Bom, o sistema político brasileiro, como no mundo todo, as pessoas já veem a política como uma pessoa que quer usufruir daquele momento para sobressair na vida. Ou no trabalho, ou profissional, ou no financeiro e tudo mais. Então, hoje, o que está acontecendo vamos colocar no Brasil? As pessoas precisam acreditar mais nos políticos. Existe sim os bons políticos, existem os maus políticos. Aqueles que têm muita rejeição e outros pouca rejeição. Quando a gente faz uma pesquisa, que uma pessoa tem uma certa rejeição, a gente sempre fala o porquê daquela rejeição. A gente quer saber. Entre este, em quem você hoje votaria? No fulano. Entre esse, em quem você não votaria? Nesse fulano. Por quê? Quando fala o sim que votaria naquele, por intenção de voto, a gente nem considera tanto o porquê, mas na rejeição a gente sempre quer saber o porquê. É onde vai nortear aquela pessoa. Às vezes ela age de uma tal forma e é negativo e ela é rejeitada por às vezes uma coisa assim à toa, que pode ser resolvida naquele momento. Que a gente pode fazer. Então, essa rejeição e os porquês são fundamentais para poder orientar uma boa campanha política. Ô, João, Oi. assim como em todas as áreas, né, profissionais, nós temos os bons e os maus profissionais, né? Sim. As empresas idôneas e as empresas inidôneas. E na área de pesquisa, nós também temos isso. Também temos. E já vimos aí muitas pesquisas fraudadas, Vixe. né, com resultados errados, com o intuito especificamente de enganar o eleitor, né? Você acredita que isso tenha dificultado o trabalho que vocês hoje em dia, né, que trabalham aí de uma forma honesta, né, mostrando realmente a realidade daquele momento, vocês acreditam que isso tem prejudicado um pouco essa área? Prejudicado não necessariamente, mas questionado sim. Será que esse instituto de pesquisa ele tem realmente um objetivo de passar a fidelidade, a verdade? Aí você vai no histórico. É muito simples a gente analisar isso. Eu sei que
o político, às vezes, quer uma pesquisa por conveniência dele. E tem muitos institutos que, infelizmente, fazem isso. Ou seja, maqueiam um resultado e passa para aquela pessoa, para poder servir de base para ele ou para apresentar para outro grupo, para dizer, olha, eu estou bem. E às vezes não está. A gente não faz isso. Se eles quiserem saber o resultado real, está aqui. Agora, a gente não manipula de jeito nenhum resultado, porque não adianta. Um dia aquele candidato fala, puxa vida, ele fez aquilo para mim, então... Vai fazer para Vai fazer outro. para outro. E não é nosso objetivo. O Tem Renan pode... também, tipo, como a gente havia comentado, a pesquisa é um retrato do momento. Tem aquela na véspera da eleição que sai um boato na cidade contra um candidato e aí realmente muda tudo. Então tem esse lado também, né? Que a gente vai mensurando, aí chega na eleição, dá outro resultado. Mas e aí? A gente tem que ver o que aconteceu na véspera, que às vezes salta algum boato, alguma coisa que realmente pode mudar as pesquisas. Mas não a tal ponto de uma fraude, né? No caso aí. Eu queria que vocês me contassem, então, algum case em que a pesquisa foi fundamental para reverter o resultado no final. Vários casos já aconteceram isso. Um recente agora, de um ano atrás, onde um candidato estava bem atrás, né? E nós fizemos uma pesquisa onde ele perderia as eleições, um ano antes das eleições. Tinha possibilidade? Sim. Então, a gente foi fazendo pesquisas a cada 3 meses, depois foi diminuindo. Quando foi chegando perto das eleições, a gente foi intensificando mais, a tal ponto de fazer cada 10 dias uma, e depois a cada uma semana pesquisas até a data das eleições. E a gente foi percebendo o crescimento do candidato, porque ele era pouco conhecido. Então esse não é um problema muito sério. O problema é quando ele é rejeitado. Quando tem uma rejeição muito grande e essa rejeição começa a permanecer, porque a gente começa a fazer um gráfico da evolução da pesquisa. Então, às vezes, naquele momento, ele está muito embaixo, vai subindo, e vai alinhando com o outro. Por que o outro está descendo? Por que esse está subindo? Então, a gente faz um comparativo, né, através de várias pesquisas, para poder analisar esse gráfico de crescimento ou decrescimento de cada um deles. E quando acontece um caso desse, por exemplo, a gente vai orientando, ó, gente, estamos subindo por causa disso, aquilo. Ó, estamos descendo, cuidado com fala, cuidado com aquilo que você vai prometer. E a gente vai fazendo essa orientação para o pessoal do marketing desse candidato, para poder que ele tenha sucesso. E voltamos e vencemos as eleições agora recente, como primeira eleição dele, e foi um sucesso. Recente, coisa bem recente mesmo, de uma cidade aqui na nossa região. E foi crescendo, porque era pouco conhecido. E às vezes precisaria, como o Renan disse, estar na rua. Precisava. Porque não basta você usar as redes sociais para poder aparecer. Não, eu tenho que estar na rua ali. E a gente da pesquisa detectou que tem no bairro tá, no A, no B, no C, e assim por diante. E foi assim sucessivamente, orientado pelas pesquisas, que ele teve um sucesso e venceu muito bem. Um candidato já estava teoricamente quase que eleito, segundo outros institutos de pesquisa. Agora, o que acontece? No dia do resultado da pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com 4 dias antes das eleições. Registramos e publicamos a pesquisa. E o adversário fez uma outra pesquisa e publicou também. Com resultado diferente. Totalmente diferente. Acho até que eu sei que cidade é essa. Totalmente diferente. Ou seja, tá vendo? Então são situações que não adianta. Essa pesquisa registrada deles pode ser intencional, para tentar confundir a população. Mas não adianta. Quando a gente percebe, a gente fala, acertamos nela. Sim, é porque os eleitores, eles têm, a maioria, assim, a maioria ou uma parcela, não sei te dizer, mas tem ainda em mente de não quero perder o meu voto, né? Então não vou votar em quem está perdendo, né? Isso acontece em todas as esferas. Municipal, estadual, federal, acontece direto isso.
E a gente tem que ter cuidado na hora de ouvir ou ver alguma pesquisa e tem que analisar. Essa pesquisa é fraudulenta. Lógico, às vezes até é totalmente intencional. Ela é bancada por alguém que quer que aquele resultado seja visível para todo mundo ver, para tentar mudar a população em relação à aceitação ou não daquele resultado. Isso acontece. Quando você começa a fazer uma pesquisa ali, fulano. Se o outro não tentar reverter, dá a impressão que o outro já venceu as eleições, já diz nada disso. Mas hoje se vende muita pesquisa, infelizmente. Vende o resultado, não vende a pesquisa. E é importante não só o contratante, mas a própria população, o próprio eleitor, pesquisar também, né, aquele instituto. Não acreditar muito nos institutos de pesquisa. É sempre uma tendência. A gente procura sempre fazer com que as nossas pesquisas são verdadeiras e lógico que, hora que você apresenta um resultado, a gente orienta, tá ruim, tá bom, precisa melhorar ali, precisa melhorar aqui. Mas acontece de muitas situações, alguns institutos pegar e mostrar que está tudo bem, que ele vai vencer as eleições, e às vezes não é nada disso. E as pessoas, infelizmente, ainda registram e publicam. E acontece muito isso também. Aí fala, mas qual o instituto que está certo, qual está errado? Aí só na data, no dia das eleições, que as pessoas vão ver o que realmente... Mas eles tentam mudar o conceito das pessoas em relação àquele candidato através das pesquisas. Tentam fazer isso. Mas o povo hoje já está mais esperto. Tá, né? Hoje não aceita muito fácil isso, não. Ainda bem, ainda bem. Meninos, Ribeirão Preto, vocês fizeram essa última eleição? Fizemos. Tivemos uma eleição muito acirrada aqui, né? Apenas 687 votos de diferença entre Ricardo Silva e Marco Aurélio. As pesquisas mostravam esse crescimento do Marco Aurélio? Mostravam e a gente fez e percebemos isso. Eu não vou falar para que lado que eu fiz, mas Sim. A gente foi percebendo o crescimento do candidato Marco Aurélio em função das... Eu até acredito, se nós tivéssemos 2 dias a mais das eleições, teria revertido, hoje esse Marco Aurélio poderia ter vencido as eleições. Mais 2 dias antes de ser trabalhado. Porque era uma tendência do Marco Aurélio subindo. Estava previsto isso. Eu sei que vocês analisam, né? O trabalho de vocês é analisar tecnicamente, né? Não pelo lado do marketing, mas na opinião de vocês, né? Pelos resultados que vocês tinham em mãos, dos números e tudo mais, a que se deve esse crescimento exponencial do Marco Aurélio? Primeiro, a pouquíssima rejeição que ele tinha. Ele só não era conhecido. Pelo menos é o que mostrou nas nossas pesquisas. Como ele não tinha muita rejeição, era mais fácil de ser trabalhado. O Ricardo tinha mais rejeição. O Ricardo tinha mais rejeição, por causa do histórico antigo, que boatos, a gente não sabe até que ponto que tudo aquilo foi verdadeiro ou não, mas o boato vai fazendo com que as pessoas acabam mudando de opinião. E as pessoas queriam alguém novo. Não sei se hoje seria a mesma coisa, mas foi percebido um vácuo, uma lacuna de uma outra pessoa que pudesse também ter ocupado o espaço do Marco Aurélio, talvez. Mas a gente percebeu nas nossas pesquisas que ele estava crescendo de tempo em tempo, que foi chegando próximo, ele estava crescendo, e o Ricardo descendo, entendeu? Então, Ribeirão Preto foi um caso atípico até. Olha, quanto tempo que eu não vejo uma situação dessa, com uma quantidade tão pequena, uma cidade da população de Ribeirão Preto, 600 e poucos votos de diferença. Então, se fosse um dia ou 2, teria mudado o resultado dessas eleições em prol do Marco Aurélio. Olha que interessante, né? Interessante, gente. A pesquisa é fundamental e a gente vai percebendo esse declínio do outro e a ascensão do outro. Certo. Ô, João, você disse já que gosta mais da pesquisa presencial, né? Tanto a Quali quanto a Quanti. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, não sei se vocês trabalham com essa modalidade, mas sobre a pesquisa que é feita por telefone, né? A chamada tracking, né? Isso. Que se diz.
Explica pra gente um pouquinho como que funciona. Porque tem muita gente, né? O eleitor, o cidadão comum tá em casa, recebe um telefonema e aí a pessoa fala, olha, pode responder uma pesquisa. Às vezes a pessoa fica até com medo, né? Como que funciona isso? Então, no caso do tracking, o que a gente pensa nele? Pode ser um futuro. Por que nós estamos acontecendo agora? As cidades todas estão trabalhando, estão morando em muitos condomínios, verticais ou horizontais. E as pessoas acabam não estando naquele momento em algumas situações onde presencialmente você não encontra. Nós estamos achando uma brecha para encontrar esse pessoal que mora em condomínio em alguns locais onde ele frequenta. Entendeu? Então, a gente não entra no condomínio, mas entra onde ele frequenta. Por exemplo? Farmácias, restaurantes, praças, supermercados. Então, a gente consegue obter aquela informação daquela pessoa presencialmente, mesmo que ele mora em um certo condomínio, ou um local que seja teoricamente inacessível a responder um questionário para a gente. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue fazer muito isso. Por isso que a gente tem uma acertabilidade também muito grande hoje. Até certo ponto, o que a gente considera? É importante uma pesquisa por telefone? É. Mas hoje as pessoas, você pode reparar, toca o seu telefone quantas vezes por dia? Nossa. É banco, é alguém que quer te vender alguma coisa, é imobiliária, é o INSS, é não sei o quê, é conta sua, uma compra que você fez. Gente, a gente não aguenta mais, e as pessoas não aguentam mais isso. E quando seja uma pesquisa, a pessoa não vai, nem acredita, vai lá e deleta, e liga. E, no caso de umas 20, pode ter certeza que 19 vai desligar. Uma pode até responder. É mesmo. Mas será que a quantidade necessária de uma pesquisa dessa dá a credibilidade, ou seja, a proporcionalidade para um resultado fiel? Pensa bem, no Brasil, vamos citar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto com 700 mil habitantes. Se fosse presencialmente, precisaríamos ter uma quantidade de pelo menos umas 1.500 entrevistas. Dessas 1.500, por telefone, se consegue no máximo 200, 300. Num curto período, se for um período longo, mas a pesquisa não pode demorar muito. Senão muda o cenário. Muda o cenário. Muda o cenário por várias situações. Por uma fala, por um comentário, algo que aconteceu naquele momento. Então, se demorar demais, já perdeu. Olha, onde já se viu Ribeirão Preto, por exemplo, uma cidade de 700 e poucos mil habitantes, você fizer 200, 300, 400, 500, 600 questionários. Dificílimo você fazer isso e dar uma acertabilidade muito grande. E por telefone, não tem como fazer por regiões, né? Ou tem? Até tem. Hoje existe um mecanismo que você pode pegar regiões diferentes da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, pode até ser. Mas as pessoas não gostam de ficar respondendo. Elas deletam, já te corta naquele momento. Então você tem que ter uma equipe muito grande para fazer isso, um resultado muito pequeno. Até que ponto pode dar uma acertabilidade muito grande? Eu sei que é mais dificultoso fazer presencial. Você tem a locomoção, você tem uma equipe grande, você tem alimentação, você tem ida e volta e assim por diante. E a gente tem que fazer num dia só. Ribeirão Preto tem que fazer 2 dias, porque é uma cidade muito grande. Mas as outras cidades a gente faz num dia. Mas tem que estar uma equipe lá, com uma porção de gente fazendo, mapeando a cidade. Agora, por telefone, você pode até demorar, ou senão muita gente ligando ao mesmo tempo. Pode acertar, mas nunca chega, eu tenho certeza absoluta. As nossas acertabilidades da presencial hoje ainda são maiores do que as tracking, por exemplo. E assim, a aceitação das pessoas no presencial é muito forte. A gente chega para fazer entrevista, eles aceitam, conversa, chama, fala todo o problema e vai, fala tudo. E mostra ainda. E mostra, só, tá vendo aqui onde você tá vendo? Olha aqui, o que você acha? Tá? Então, assim, chama para tomar café, não entra, toma um café, vem cá. E aí eles sentem à vontade na conversa, face a face.
Então, assim, a gente prefere esse método, né, ainda, né? Ainda. É muito bom. Nós temos sentir também. o pessoal falando na rua, é muito interessante, é bem legal essa vivência. E isso me mostra a carência do eleitor, Sim, né? que chama tomar café, não, vem cá, toma um Chama o café. entrevistador do pra Instituto entrar, de Pesquisa isso. para entrar, Essa para que desabafar, falta. contar o Uhum. problema dele. Quer Eles dizer, o acham- político tem que ter noção vira dessa amigo, né? carência. E eles Realmente. acham até que a gente faz parte do governo, quer saber que como é que é. está. Olha só que Entendi. situação. E mostra É. realmente tudo que precisa, eles falam e vai anotando e senta aí, vamos conversar, e assim a nossa pesquisa, assim, é muito interessante, é muito legal, bem diferente da realidade, assim. Que legal. Por que, Então- que jornalista não pode responder pesquisa? Jornalista e publicitário. Olha, Um dia, é interessante. Um dia eu que recebi. preconceito. Eu morava no bairro City Ribeirão. Ah, E de repente chegou um instituto de pesquisa era Ibope, já estava mudando para o Ibope para. Agora, não sei, 5 anos atrás. Me passou um questionário e fez a primeira pergunta: o senhor trabalha com comunicação, jornalismo ou publicidade? Eu falei que não, porque eu queria responder aquela pergunta, sim. aquele questionário. Queria ver a metodologia dele. Ele deixou para a gente, né, para a gente responder. E passou no dia seguinte. Até que ponto também, né? Então, analisar os meios de comunicação, empresas e tudo mais, renda familiar, não sei o quê, não tinha nada a ver com o governo. Eles queriam saber algumas informações sobre comunicação mesmo e possivelmente algum candidato aí. Mas deixaram para a gente responder. Aí eu penso, será que até que ponto que dá certo esse resultado da pesquisa? Porque você pergunta para uma pessoa, até a outra ajuda a responder, porque Sim. ficou ali na mão. Eu até fotografei na época para poder ver, né? Mas se eu falasse que eu trabalhava com comunicação, eles não deixariam. Mas por que não pode? Será que nós somos muito críticos, João? Eu acho que nós somos muito críticos e às vezes formadores de opinião. Então, se nós formos formador de opinião, às vezes pode interferir em algum resultado. O jornalista ainda é mais crítico do que o publicitário. Então, nesse momento, por isso que eles perguntam sempre se nós trabalhamos com Sim. comunicação. Eu fiquei muito chateada uma vez. Porque Acontece. como profissional Acontece. que trabalha com marketing político, meu sonho era responder uma pesquisa eleitoral. E eu respondi esta. Olha, E a interessante. única oportunidade que eu tive na minha vida, eu trabalhava numa prefeitura, fui almoçar, sentei um pouquinho no banco da praça para fazer ali a cesta, né? E tô ali, veio um entrevistador. Oi, pode responder uma pesquisa? Eu posso, já fiquei toda feliz. Qual a sua profissão? Jornalista. Ah, desculpa, não pode. Que Jornalista pena. não pode. Eu fiquei tão frustrada, meninos, mas tão frustrada. Verdade. Aí eu fui descobrir, falei, gente, mas por que eu não posso responder uma pesquisa como jornalista, né? E aí fiquei sabendo que quem trabalha com comunicação não pode. Que triste. São, tipo, influenciadores. Entendi. E é verdade, acontece muito isso. Então era mais fácil não ter citado para poder responder, porque é legal responder. É legal. E tem lugar que a gente chega e fala, nossa, eu nunca tinha respondido uma pesquisa na minha vida. Olha que eu tenho tantos anos e nunca fui entrevistado para responder uma pesquisa. Até acho que eu ia falar, mas será que essas pesquisas são verdadeiras? Será que eles fazem pesquisa mesmo? Então, muita gente questiona isso. Sim. Os resultados da pesquisa, porque diz que também nunca respondeu uma pesquisa. E elas existem, estão aí sempre. No nosso dia a dia, quantas pessoas estão fazendo pesquisa? Hoje, por exemplo, deve ter alguém fazendo pesquisa, com certeza. Em alguma cidade, ou às vezes até Ribeirão Preto. Que nós estamos com 6 meses de governo. Então, as que não fizeram ainda estão fazendo a avaliação. Ou deveriam, né? Se Ou não fizeram, deveriam. Eu faço em todas as cidades. Já está programado várias delas aqui agora, nesse trajeto todo de 6 meses de governo. Sim. E depois, daqui mais 3 meses, e no final do ano, outras. Então, a gente tem... Hoje, os gestores públicos necessitam ter um norte para saber onde o investimento dele está sendo aplicado, se aquele investimento está sendo correto ou se precisa cortar um pouco e investir no outro só através da pesquisa. Porque senão não adianta, não tem. Contra dados estatísticos, né? Não tem o que questionar. Não tem, gente, não tem. A pesquisa, ela não é matemática, mas ela é probabilística. Então, a probabilidade de acerto é muito grande. Nunca vai ser matemático, lógico. Mas se você fizer a pesquisa bem feita, bem elaborada,
Não tem como errar. Não tem, gente. E olha que eu trabalho com pesquisa há muito tempo. Ora acertando, ora errando um pouco. Por quê? Porque às vezes quando o meu cliente me contrata, às vezes, mas vai perder as eleições. Eu gostaria que ele vencesse, mas eu tenho que falar, olha, vai perder. Então, os resultados negativos que a gente tem num pleito eleitoral não é por causa da pesquisa, é porque a gente já percebeu que não iria vencer as eleições mesmo. Mas a pesquisa estaria certa. Entendi. Sempre esteve. Sempre esteve, tá certo. Sempre esteve. Meninos, nós já caminhamos para o final do nosso episódio de hoje, né? Mas antes de terminar, eu queria que vocês fizessem uma análise sobre os rumos da pesquisa no Brasil, né? Para onde nós caminhamos, na opinião de vocês? Nós caminhamos para cada vez mais tecnologia envolvida nesse processo, para o retorno aí dessa confiança no presencial, para o ceticismo, né, do brasileiro. Qual a avaliação que vocês fazem? Pode fazer, né? Depois eu falo. Pode falar você. Bom, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente traça um objetivo de uma pesquisa, a gente tem que analisar o ontem, o hoje e o amanhã. Existe uma evolução tecnológica? Sim, existe. Tanto que as presenciais, em função de locomoção, estão diminuindo. Eu, por exemplo, jamais poderia fazer uma pesquisa saindo de uma esfera de 200, 300 quilômetros daqui, pela locomoção. Então, aí cabe um tracking. Fazendo por telefone. Resolve? Resolve, pelo menos naquele momento. Mas o tracking tem que fazer permanente, não é só aquela. Porque muda, vai mudando. A tendência hoje, como eu disse anteriormente, pelos condomínios horizontais e verticais que tem nas cidades todas, e desse tipo de locomoção, a tendência é aumentar mais o tracking, fazer mais por telefone. A tendência. Mas a presencial, num curto espaço de um raio menor, ainda a gente prefere. A acertabilidade é muito maior. Sem dúvida nenhuma. Pode ser que o tracking acerta? Pode. É probabilidade. Se você faz 200 entrevistas, sendo que precisa fazer 600, o caminho está ali. Eu, mesmo presencial, se numa cidade eu tenho que aplicar tantos questionários, eu aplico menos, em função de chuva, às vezes acontece isso. A gente é obrigado, às vezes, a deixar por uma outra data, por telefone, não tem esse problema. Então, choveu ou não, se nós estamos na rua, nos prejudica. Um temporal, alguma coisa. E por telefone, me resolve o problema. Só que a quantidade é muito menor. Então, a acertabilidade, porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que analisar do 100% qual a acertabilidade. A margem de erro nossa. Se você aplicar mais, a margem de erro é menor. E o nível de confiança é maior. Se eu fizer menos, a margem de erro é muito menor. É muito maior a margem de erro. E a acertabilidade é muito menor. Então, só que você tem que fazer periodicamente. Então, acerta, lógico que acerta. Então, tem vários institutos aí que fazem no Brasil inteiro. De fora faz pesquisa em Ribeirão Preto. Às vezes num raio de 500, 600 quilômetros aí. E faz Ribeirão Preto por telefone. Pode acertar? Até pode. Mas quantos questionários foram aplicados? Qual que é o nível de acertabilidade? E o presencial, mas a tendência é aumentar mais o tracking. Pelo tipo de locomoção das pessoas hoje. A única coisa que compete com o tracking hoje é esse danado, esse telefone que não te para de ligar. Então as pessoas não aguentam mais atender telefone. Sim. Então a rejeição por atender uma ligação é muito grande. Senão seria uma ferramenta perfeita para se fazer entrevista hoje. E assim, acho que no presencial as pessoas sentem mais à vontade. Às vezes elas comentam até alguma coisa que não esteja no questionário. Ela fala outras coisas que, putz, tá aí, sabe? Alguma coisa que ninguém estava sabendo, que eles comentam, assim, a gente dá uma vontade, conversa, fala, que às vezes você descobre coisas que não estavam no questionário ali, que você pode passar para o cliente. São comentários
além, né, do que a gente precisava. Então é muito importante, sim, na minha opinião, sentir lá as pessoas na rua mesmo, conversando face a face. Então, dá mais informação para a gente poder passar para o candidato e para quem está contratando. É muito legal, assim, é muita informação além do que a gente precisa nessa conversa que a gente tem com eles. Muito É muito bem. bom. E acontece direto isso, viu? A gente está ali, a gente analisa tudo e passa para as pessoas que nos contrataram. Além das perguntas, o Renan até digita outros. Apareceu outra coisa aqui, ó. Isso aqui é interessante. A gente não estava Gente, sabendo o que no aconteceu. outros, que nem aparece no percentual. Sim. Porque no percentual de Às vezes é 0 a uma 100, opinião, mas olha a relevância dessa opinião dessa pessoa que passa para o cara, né? Para o contratante. então, e a gente faz isso. Outros. É legal. Nesse outros, uma opção de coisa que aparece. Depoimentos de uma pessoa, 2 ou 3, que não aparece no Por resultado. telefone, eu acho que ele não vai ter essa coisa Não. de ficar conversando, vai ser um negócio mais rápido. Assim, não, sabe? Na rua, não. Na rua ele tá ali falando, tem coisa que ele fala que, nossa, a gente não pode deixar isso aqui de lado. Então vamos levar essa informação para frente. E por telefone eu acredito que seja mais regrado, assim, né? Nada Mas sem substitui não, o contato humano, né? A fala ali, a Isso conversa. vale para os políticos também. Não adianta só ficar nas redes sociais, não. Muito bem. Meninos, muito obrigada pela participação Obrigado. de vocês. Renan, muito obrigada por estar aqui. Eu sei o Renan é mais tímido, né? Muito. Mas foi muito valiosa a sua participação. Obrigado. Uhum. E, João, prazer ter você aqui também. Para quem não sabe, o João foi meu professor, gente, na faculdade. Então, assim, uma honra te rever depois de tantos anos, né? Obrigado. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí com tanta credibilidade no mercado. Muito obrigado. É um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês e participando desse podcast, que eu acho legal e oportuno, né? Então, valeria a pena realmente a gente pensar em o que tudo nós conversamos aqui e fazer uma reflexão, né, da atual situação. E estou pronto para um outro dia, um outro convite, de repente, mais para frente. Quem sabe tenhamos mais algumas novidades para a gente poder conversar sobre isso. Com certeza, é um assunto muito amplo, né? Daria para a gente ficar horas aqui falando sobre Legal. isso, né? Então, com certeza já estão convidados para um próximo episódio. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Lembrando sempre que você pode ouvir no Spotify, assistir em nosso canal do YouTube e também nos seguir no perfil do Instagram, Podnext_360. Eu sou a Gislaine Espanholo e agradeço a sua companhia de sempre. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.